não desista. E de dizer também como eu fiquei chateado. A gente estava no carro, nós lembramos de fazer isso que você falou, fizemos cópia em A3 dos releases das audiências anteriores para trazer, para colar aqui. Quer dizer, a gente pensou em trazer cópia, mas depois falou, não sabemos quantas pessoas vai estar lá, então a gente ia trazer os cartazes para colar, esquecemos lá em Niterói. Na hora que a gente estava no carro, na estrada, eu falei, caramba, podia fazer isso, mas a gente não vai esquecer em campos, etc. Muito importante as suas contribuições, não desanime, apesar eu também sou da área tecnológica também, né? Você falou que a gente da área tecnológica tem menos paciência, mas eu acho que a gente está construindo uma universidade muito melhor do que a que a gente recebeu e que a gente sabe que pode construir. Então, contamos com você e com todos que acreditam que isso é possível. Próximo, Gelda. Boa tarde, eu sou Gelta, sou da Faculdade de Educação, sou da área de currículo, tenho trabalhado aqui na universidade desde 89, né? Eu participei do momento em que nós discutimos na universidade o outro plano de desenvolvimento institucional, ainda que soubéssemos que era mais uma medida de regulação e controle, nós nos dispusemos, como professores da Faculdade de Educação, principalmente aqueles que estavam vinculados ao projeto de Angra dos Reis, a estarmos nas discussões. A sala 318 da Faculdade de Educação reuniu, nas diversas reuniões que aconteceram, mais de 60 pessoas a cada reunião. Eu me lembro um círculo, né, a sala bastante lotada. Bom, tínhamos propostas, apresentamos, sabia que o debate do PDI giraria, né, em torno de interiorização e expansão, e nos preparamos para isso. Angra dos Reis está se extinguindo, né? É um projeto, eu participei do início, no ano de 1990 nós fazíamos trabalho de extensão, mas não era extensão na sede do município, não, nós íamos com muita frequência às ilhas, visitando as classes multisseriadas que aconteciam nas ilhas, porque eram projetos que estavam mais soltos, mais prejudicados pela política municipal em Angra dos Reis. E eu fui uma das autoras do projeto eram 5 professores, né, que escrevemos o projeto, fomos 5 professores, e do projeto de curso de Angra dos Reis. Quer dizer que não estou falando de fora, sabe? E também, né, acho que vale lembrar, né, eu não quero esquecer, dificilmente poderia esquecer, que eu estive na expulsão dos estudantes que aconteceu em abril do ano passado, 2006. Mais ou menos por volta de 6 e poucas, antes das 7 horas, nós fomos contactados. Nós, assim, eu não sou diretoria da DUF, eu sou professora, faço parte do GT de Política Educacional do sindicato, né, participo, acho que é muito importante estudar quais são essas medidas governamentais. E aí nós fomos chamados, vários camburões, uns 4 camburões, policial, nós saímos de lá a 1h da tarde e a situação da moradia estudantil está aí, né? Os estudantes estão acampados, ficaram um bom tempo acampados na frente da reitoria, no campus do Graguatá, e estão na reitoria. Então, essa é a discussão de PDI que nós fazemos, né? Blá, 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 né? Agora, a nossa preocupação é a seguinte, né? Não está desvinculada de outras medidas essa ação aqui, né? Está sendo anunciado insistentemente o programa Reúne. Nós sabemos, nós trouxemos os materiais aqui para alertar os colegas, como o Basílio, porque não é pouca coisa, é degradação, deterioração dos cursos universitários. Aquela referência que nós temos nas associações acadêmicas, científicas, para compor os currículos, as nossas lutas, que são lutas políticas, sim. Nós fazemos política, cada um, política acadêmica. Há um projeto de universidade do qual a gente não se afasta, pautado na pesquisa, intensamente vivida. A condição nossa de trabalhadores das universidades, hoje, é a seguinte: pelo número, que é bem menor de trabalhadores, acordar depois das 6 horas da manhã para trabalhar decentemente já é acordar tarde. Sabe, não estou falando de uma situação de correr atrás de projeto pessoal, de preencher currículo Lattes, não, que o meu é uma droga, né?
Eu estou falando de ação, né, de curso lato sensu, que a gente considera que é uma atividade importante de multiplicação do que nós fazemos na universidade, todos eles gratuitos. Na Faculdade de Educação, o meu curso, que a gente vou coordenar a partir de agora, um curso que a gente está oferecendo esses dias, não tem nem taxa de inscrição. Ainda que o documento que venha da reitoria venha com os R$40 da taxa de inscrição. Nós não precisamos disso. A universidade tem que ser pública, gratuita, e o sentido de gratuidade ativa. Bom, está aqui um documento, nós vamos deixar à disposição, é um alerta. O programa reúne essa verba que está sendo prometida, ela não é real, porque o aumento do atendimento de estudantes vai exigir muito mais recursos. Nós estamos com problemas sérios, já assumimos um número bem maior de turmas por semestre. A faixa etária nossa não é mais dos 30 anos, eu estou com 53 anos e os meus colegas muitos deles têm mais idade do que eu. Nós deveríamos já estar diminuindo o número de horas semanais, de horas diárias de trabalho. Nós estamos aumentando, né? E isso não está sendo visado como uma política governamental. Essas medidas dispersas, essas reformas, nos agridem, nos assolam muito mais do que promovem a universidade. O REUNE, o bacharelado BI, o bacharelado interdisciplinar, é um projeto de ensino que deveria estar vivido, pensado no nível médio de ensino. Essa unidade, né, dos estudantes de física, matemática, biologia, odonto, isso é próprio do nível médio de ensino. Colocar isso na universidade é principalmente desprofissionalizar. Os estudantes de história começam a estudar Idade Média no primeiro período, né? Quanto mais eles se afastem desse bloco de estudos, menos historiadores, menos licenciados em História eles serão. E isso é sério para um projeto de país. Agora, tem um projeto que é externo, né, ao nosso. Florestan Fernandes, um grande intelectual, mostrava o quanto a gente perde a autonomia, né, se a gente executa projetos de outros. Bom, é complicado, e o projeto também de professor equivalente vai colocar para dentro da universidade muito mais precarizados do que temos hoje. Vou deixar o material vocês como um alerta, né? Obrigada. Obrigado, Gelta. Eu tenho que dar uma informação. Eu estive ontem em Brasília, uma reunião de todas as universidades, cada uma falando sobre o que pensa em fazer no seu projeto de expansão. Das 50 universidades presentes, 3 falaram em bacharelado interdisciplinar, tá, Gelta? É importante isso. 3 apenas dizem que gostariam de fazer isso. A UF não falou, o FRJ não falou, o FMG não falou, o Federal do Rio Grande do Sul não falou, porque existem diferentes estratégias para você fazer a expansão da universidade, o que é uma demanda da sociedade brasileira, com toda certeza. A nossa discussão hoje aqui não é REUNE, embora REUNE, se vai colocar recursos na universidade, a gente tem que discutir. E seria ótimo que esses recursos viessem ao encontro do nosso plano de desenvolvimento institucional, né? Que esses recursos viessem para financiar o que a gente define como desenvolvimento institucional, que vai garantir expansão da universidade. Mas não é verdade, Gelta, que REUNE fale em bacharelado interdisciplinar. Não é verdade. Algumas universidades, a Federal da Bahia é que puxa isso, encabeça isso, a UNB também está falando nisso. Aliás, a UNB diz que ela resgata com isso o projeto original de criação da UNB, que foi feito por Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e etc, que eles estão resgatando esse projeto inicial. Mas eles estão falando em bacharelado interdisciplinar. Aqui na UF a gente não está falando nisso, embora pode ser que alguma área ache que tenha possibilidade de fazer algum tipo de curso não profissionalizado, né? A discussão que rola no nível nacional é o seguinte: o estudante universitário está sendo convocado a se profissionalizar muito cedo. A parte da evasão significativa é devido a essa profissionalização precoce. Então, essas universidades estão dizendo o seguinte: olha, então vamos fazer com que ele não tenha que se profissionalizar tão cedo. Então, é uma estratégia entre inúmeras outras estratégias, tá bom? Eu tinha que dar esse informe, Gelta, porque as universidades que
que vão montar os seus programas de expansão e que já têm o seu programa de expansão, não estão falando em bacharelado interdisciplinar. É bom que isso fique claro. Então, olha, tem 7 pessoas inscritas. A próxima inscrita é a Rita. Na fala da Rita, se mais alguém quiser se inscrever, aí a gente anota, aí terminada a fala da Rita, a gente encerra as inscrições, tá bom? Rita. Boa tarde. Eu sou Rita, professora daqui de Rio das Ostras. E eu acho que as falas vão acabar ficando um pouco repetitivas, mas acabam tendo que ser, né? Que a gente se inscreve, depois a pessoa fala e você vai... Mas são coisas que eu acho que precisam ser reforçadas, aí não custa, né, falar de novo. E aí eu queria começar de um ponto que foi muito falado aqui, e até pegando uma frase do Emmanuel, né, democracia é difícil, eu concordo. É muito difícil porque é basicamente lidar com o diferente. Eu acho que isso é a dificuldade e a beleza, né, porque a gente precisa ouvir o outro e... Assim, é difícil o pessoal de humanas, porque pensa, porque fala muito, até pode ser. É difícil lidar também com quem não quer fazer esse raciocínio. Mas a gente aprende. E eu acho que é nessa coisa que a gente avança. E acho que a gente tem conseguido, aqui em Rio das Ostras, avançar nesse sentido, com nossas diferenças. Porque não dá para também vir para uma reunião, para uma audiência pública, e aqui isso não é político, claro que é. Faz parte da política da atual gestão fazer as audiências públicas. Assim como, do meu ponto de vista, eu não tenho a menor dúvida de que é importante, é bom parabenizar o interesse, mas que, para ser pública, realmente seria necessário ter se pensado há mais tempo, a ter tido uma programação, alguma coisa que possibilitasse que o maior número, que não é só alunos que não estão presentes. Eu olho aqui, não tenho meus colegas professores. Eu despenquei para cá, porque acho que é importante participar, mas esses professores, aqui falando de Rio das Ostras, tem muitos que estão agora visitando os parentes, estão há um ano aqui sem férias, a gente teve um semestre super atabalhoado, está todo mundo trabalhando além da conta. Então, na verdade, a ausência aqui é nesse sentido. E aí isso prejudica em muito a qualidade que essa reunião poderia ter. E aí eu espero que as outras tenham, porque eu acho que uma das propostas que foi vinculada aqui, exatamente, não digo que reuniões mensais, que a gente não conseguiria manter isso, mas que a gente tivesse encontros programados durante o período letivo, para que a gente pudesse fazer esse acompanhamento. E isso me retorna que uma das coisas que eu acho interessante nessa apresentação é a questão dos editais, que são poucos, que acabam no meio do ano, para alunos, para professores também. Mas que a gente possa ter o controle. Eu acho que isso poderia ser criado, não sei se já existe alguma coisa em andamento, para que possa possibilitar aquilo que a gente chama de um controle popular dentro da universidade. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, para onde vai, como é que isso está sendo gerenciado com clareza, para que a gente possa sanar nossas dúvidas antes até de vir para cá. Então, acho que isso pode fazer parte, e isso não é difícil, uma programação, um programador que dê conta disso. E eu acho que nós temos bastante recursos na UF para isso. Uma das coisas que me assustou nessa apresentação é a porcentagem para recursos. Eu fico pensando, quando eu entrei na UF, em 91, a gente tinha, se eu penso no Antônio Pedro, por exemplo, no serviço social, nós tínhamos 2 assistentes sociais para cada lado do andar. Hoje nós temos um assistente social para 2 andares, mais ou menos. Quer dizer, só tem diminuído o número de profissionais, professores. E, assim, como é que a gente... Aí tem que ter uma política nesse sentido, uma política que requer muita verba. E eu acho que isso eu acho que a universidade é feita por essas pessoas, por essa política. E, assim, vendo o PDI, já que eu estou falando do Antônio Pedro, eu sinto falta, porque o Antônio Pedro está me apavorando.
porque ele é um campo fundamental de estágio, de formação, mas é também um hospital que, além de ser quaternário, ele tem todas aquelas dimensões, secundária, terciária, de atendimento à população. Ele tem um compromisso nesse sentido assinado, né? Então, assim, acho que como é que a gente pensa e como é que a gente pode estar criando estratégias para discutir as prioridades que vão ser tiradas, tipo APO, tipo assistência estudantil, que não se refira somente a assédio, porque é um dos, a Ana falou aqui, e é um dos nós da nossa realidade aqui, as coisas que são muito caras. Os alunos padecem com idas e vindas. O entorno daqui não tem nada. Então, a gente precisa pensar algo nesse sentido. E aí, outra coisa que eu penso, que eu fiquei pensando, posso estar viajando também, é que eu acho que a UF precisa também se pensar numa rede interdisciplinar. Foi o que foi pincelado aqui, e que já há algum tempo eu converso com o pessoal de arquivo, por exemplo. Para mim, no meu núcleo de pesquisa, é fundamental a participação de um arquivista. E, assim, que tem uma ligação, e é um campo de estágio com a faculdade. E, por exemplo, no Antônio Pedro, você não tem a possibilidade dessa interlocução. Eu acho que a UF precisa se conhecer e se articular mais, porque talvez a gente pudesse otimizar melhor os recursos humanos que nós temos, porque eu também acho que eles estão bem subaproveitados. Não sei se isso caberia exatamente no PDI, mas eu acho que são questões importantes. Né? E outra coisa seria, assim, nessa questão das bolsas, e de ter mais visibilidade no PDI, e talvez eu não tenha tido tanta visibilidade, porque faltou o que o Basílio falou. Eu vi com a sensação que eu teria, isso foi o que nós tivemos, e isso é o que nós estamos propondo. Como não teve esse movimento, eu fiquei, como é que eu posso estar até indicando se eu não estou vendo quais são as propostas? Talvez isso só consiga ver no final, em setembro, outubro. Mas acho que seria interessante já ter tido esse acompanhamento para que a gente aqui pudesse se posicionar melhor. Muito obrigado, Rita. É importante a sua fala. Rita, hospital sempre, aliás, nas novidades que nós falamos no início, essa deveria ter sido uma. Está aqui o Máximos, que é membro da Comissão de Orçamento e Metas, que é do hospital também, e sabe que o Hospital Antônio Pedro sempre esteve fora do PDI. Dessa vez, a comissão falou, olha só, se o hospital não vem ao PDI, o PDI vai ao hospital. Fizemos uma audiência lá no hospital, né, que teve participação, teve intervenções importantes, a intervenção do Armando, por exemplo, no sentido de estar buscando uma articulação melhor com o SUS, e etc., articulação com a cidade, etc., etc. Então, fizemos dentro do Antônio Pedro. Ainda temos que avançar muito para poder incluir o Antônio Pedro dentro do PDI. Vai estar no nosso PDI, com toda certeza. Tá? Era a nossa expectativa da comissão, Rita, o seguinte, o PDI que está se encerrando, ele não está se encerrando do ponto de vista das propostas, não. A nossa ideia é que as unidades discutissem esse PDI, validassem, olha, isso aqui é importante, tem que continuar. Com certeza, se você pegar o plano que está na página também, nós disponibilizamos toda a documentação na página. Se as unidades tivessem pego aquele documento, isso aqui é importante, isso aqui não é bom, isso aqui a gente tem que estar colocando para Rio das Ostras, etc., etc., já podia ter o que você falou, né? A falta que você sentiu. De fato, a gente está vendo que as unidades não estão fazendo esse exercício. Algumas unidades até estão. A gente chega, eles já fizeram o PDI da unidade. Ótimo, ótimo. Com base no PDI existente. Então, o próprio Antônio Pedro tinha um documento que eles vão enviar, né, como um PDI do Antônio Pedro, etc., que vai ser também tratado na plenária final. Tá bom? Próximo, Tereza. Boa tarde, meu nome é Tereza, sou do curso de Serviço Social. E falar que, assim, de maneira nenhuma, a discussão, a construção do PDI está dissociada da política. Pelo contrário, construir o PDI é fazer política. E com isso também
a política, a gente trata das questões objetivas, as questões concretas, que são as que eu quero trazer aqui, até porque na fala do Ricardo, outros que me antecederam já falaram, mas eu quero frisar que a nossa luta, a luta do movimento estudantil, não é só pela moradia. Nós temos lá estudantes acampados na reitoria, eu tive lá essa semana, pude ver, eles estão lá, a questão central naquela discussão é a moradia, mas em torno nós temos toda outra discussão. Reivindicamos toda a assistência estudantil de maneira geral. E nós aqui em Rio das Ostras, e eu também me arrisco em falar pelos alunos de Arraial do Cabo, Cabo Frio que não estão aqui, nós queremos mais bolsas de monitoria, de pesquisa, bolsa treinamento, queremos um bandejão, queremos transporte, também, até garantir também o transporte até Niterói, que muitas vezes é necessário para a gente estar indo em reunião, às vezes a gente tem que ficar fazendo esforços, passando livro para pedir dinheiro para ir à reunião de colegiado que está falando sobre questões aqui do polo. Queremos também creche, queremos laboratório, queremos pró-aluno, nem uma ficha de pró-aluno nós temos na secretaria. Eu tive que ir lá na tem, mas não tinha uma que tinha que assinar. Eu peguei lá. Essa não tem na internet. Tem o edital, tem um anexo, mas não tem o outro. Mas que tudo isso, que toda essa assistência estudantil não seja... Mas que o preço disso, na verdade, não seja a qualidade do nosso ensino. Nós não queremos que isso seja tudo colocado para a gente, realmente nossas reivindicações sejam aceitas e feitas. Então, nós não queremos reúno, nós não queremos ser formados em bacharéis, quer dizer, formados. O que um bacharel garante a uma formação, eu não sei. Está aí questões que a gente está discutindo e que são fundamentais, estão sendo discutidas aqui também. Muito bem, Tereza. Na verdade, Tereza, as demandas, por exemplo, os professores, os pesquisadores querem equipamentos, querem laboratórios, querem salas com condições melhores, querem acesso a tecnologias de informação e comunicação. Os técnicos administrativos querem condições de trabalho dignas, querem capacitação, querem uma certa... Quer dizer, quando a gente soma todos os quereres, dá muito mais do que os recursos que a gente tem. Quando a gente faz a discussão pública, a gente está dizendo, os nossos quereres são muito maiores do que os nossos recursos. Então vamos, ao invés de decidir no gabinete, vamos discutir entre nós quais os quereres, sem esquecer que o pesquisador que quer um equipamento de 1 bilhão também é importante, porque assim se faz conhecimento, se produz ciência. Então vamos reunir e vamos definir critérios para que os quereres sejam atendidos da melhor maneira possível. Quando eu fiz orçamento participativo em Volta Redonda, as comunidades se reuniam e às vezes aparecia, olha, vamos construir a contenção de encosta no bairro tal, que tem um morro caindo, ou vamos construir a pracinha no outro bairro. E a comunidade decidia com muito mais sabedoria. Se aquilo ficasse apenas pela conta da Câmara dos Vereadores, era possível que saísse a pracinha e não saísse a contenção de encosta, que botava em risco a vida de pessoas. Então, quando a gente discute coletivamente, é sempre melhor a qualidade das decisões que se tomam. Não quer dizer que vai atender tudo, porque os recursos são finitos, mas é sempre melhor a qualidade das decisões que a gente toma. Próximo. Sim, deixa eu ler quem são. Então, olha só, começa onde? Ronaldo, Rodrigo, Ricardo, Bruno, Sidney e Lentino são os inscritos, tá bom? O próximo, então, é o Ronaldo. Pode. Vai lá, Rodrigo. Rodrigo já é reinscrição, mas não tem problema, não. Bem, então, para esclarecer alguns pontos, assim, eu não tenho o mínimo de vergonha de admitir que vim para cá para fazer uma discussão política. Né? Vim para aqui para travar uma discussão política, porque, no meu entendimento, né, é essa discussão política que vai refletir diretamente na prática. Então, quer dizer, não tem problema nenhum de divergir, né, de debater, de dialogar, em algum momento a gente vai convergir. A gente vai achar a melhor solução para a nossa universidade. Assim. Não tem problema nenhum. Agora, uma discussão também que eu queria fazer, que eu acho importante, mas acho que a gente tem que superar essa questão do calendário, não tem problema nenhum. Que a gente, como já foi dito e colocado outras vezes, diversas vezes, a questão de se construir esses debates do PDI por mais vezes ao longo
do período, ao longo do calendário da universidade, né? Mas, para além disso, a gente discutiu todos os problemas da universidade, né? A gente, em todos os campos da universidade, em todas as nove cidades do interior, para além da sede, discutiu os problemas, né? Em Macaé, o curso de Direito, o curso Ronaldo, por exemplo, está terminando, está se findando, né? O 9º período, a última turma está no 9º período. Arraial e Cabo Frio também está se encerrando. Não existe um apontamento, inclusive, de continuação dos cursos. Que Samã, em dia de chuva, as janelas caem. Quero fazer essa discussão também. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, inclusive, da própria reitoria, em algum momento, chegar a dizer, não tem dinheiro, infelizmente não tem dinheiro. Então, qual é a consequência prática que a gente tem? É falta de verba. Falta de verba de onde? Essa verba não para no ar. Ela vem de algum lugar. Ela vem do governo federal. Qual é a política que o governo federal tem para a educação? Não só a educação superior. E essa discussão que está sendo travada, inclusive em torno das reformas, aliás, das contra-reformas, essa é muito séria e está sendo muito mal feita. Nunca antes na história uma discussão como reforma foi tão mal feita, tão escamoteada. O debate foi tão escamoteado, porque o próprio projeto de universidade nova não está sendo colocado pela primeira vez. De novo, não tem absolutamente nada. Inclusive nos próprios documentos dos antes, que eu, da minha parte, eu considero pessoas mais qualificadas para fazer esse tipo de discussão, coloca o próprio projeto Geres, na época de Jorge Bornhausen, projeto Nova Universidade, na época do Fernando Collor. E essa promessa do MEC, esse comprometimento do MEC de alocar mais verba para a educação superior, isso vem desde a época de Itamar, que inclusive foi colocado no último conselho universitário pelo diretor da Faculdade de Economia, que, aumentando o número de alunos, a relação professor-aluno, né, o MEC logo alocaria mais verbas. Então, esse comprometimento já existe por diversas vezes. A própria moradia universitária aqui na UF já foi aprovado, reaprovado. Até hoje a gente não tem a moradia concretamente colocada. Isso é o quê? Uma discussão política? É uma discussão prática? É. Qual é o problema de travar essas discussões? Não tem problema nenhum. Não tem vergonha de dizer que eu quero impossível. Quero impossível. Qual é o problema? Eu quero uma universidade de qualidade. Quero uma universidade que tenha capacidade suficiente de manter todos os alunos dentro dela. Que não tenhamos hoje mais de 30% de evasão dentro da universidade. E hoje o que está sendo colocado no próprio projeto Reúne é que essa meta de aprovação seja de mais de 90%. Então criamos então a aprovação automática, por que não? Então, busquemos o projeto de aprovação automática do município do Rio, por exemplo, de César Maia, e coloquemos na universidade. Não tem problema, é isso? O projeto é bom, então colocaremos em todas as instâncias. Porque no ensino público estadual já existe isso, essa aprovação automática. Vamos colocar então na universidade, porque esse debate está sendo escamoteado, esse debate está sendo muito mal feito. Nunca antes na história esse debate está sendo tão mal feito. E eu tenho um comprometimento, inclusive, eu me comprometo com muita tranquilidade com a própria reitoria de participar na construção desses fóruns dentro dos campos da universidade, porque a reitoria também já foi convidada por diversas vezes para participar de mesas de políticas da universidade e não compareceu. Assim como o DCE, eu tenho que assumir essa autocrítica, que o DCE não participa de determinadas instâncias, porque a gente tem críticas a determinados espaços do PDI, as reuniões do PDI. Nós temos fortes críticas e entendemos que esse espaço é um espaço viciado, porque a gente discute menos de 2%, não 17%, menos de 2% do orçamento da universidade. Então não é um espaço democrático. Isso não é democrático. Isso não é uma democracia representativa, sequer representativa, muito menos direta. Esse posicionamento que eu queria colocar, me comprometer na construção desses espaços e fazer o debate político para a gente colocar essas ações na prática mesmo. Uma parte, Noel, que só uma parte, 5 segundos, teve um encontro do interior dos estudantes da UF em Bom Jesus de Itabapoana, e no dia que começou o encontro, estava lá o reitor da universidade e o senhor, se eu não me engano, inaugurando um prédio lá. E a reitoria não foi em nenhum momento fazer uma fala para os alunos participar da mesa, sabe? Onde se discutiu política, onde se discutiu reivindicação, onde se tentou construir uma se há uma coisa que não pode ser dito todos os debates que a DUF, DCE, Sintuf convocaram a reitoria, eu fui. Todos. Até para receber as críticas, que são críticas orientadas. Quando a gente fala politicamente, né, tem a política partidária, que tem bandeiras traçadas, né, com interesses além, que são justos também, projeto de disputa da sociedade, que eu também tenho o meu, projeto de disputa da sociedade, né, e outra coisa é concretamente, porque eu tenho certeza que a universidade que queremos não deve ser diferente. A universidade que queremos não deve ser diferente. Só que hoje nós estamos com a responsabilidade de fazer a gestão que queremos participativa, e não temos os recursos suficientes para isso. A gente opera com os recursos que tem. Tá bom? Próximo. Oi? Olha, mas eu não sou, ainda não consegui desenvolver a onipresença. A gente tem agenda.
Não consegui ainda. O dia que a gente conseguir, se tiver algum desenvolvimento desse, a gente vai tentar estar presente em vários lugares. Né? Eu tenho uma agenda que é também extensa, todas as que foram possíveis. Sempre que me convidarem e falarem, Emanuel, datas possíveis, eu sempre dei datas possíveis. Tem problema de agenda. Você não consegue estar em todas os seus compromissos e às vezes você tem que deixar. Ronaldo. Bom, boa tarde a todos os presentes. Eu sou Ronaldo Direito de Macaé. Louvo essa atitude, essa oportunidade, porém não posso deixar de ressaltar que fico um pouco entristecido por me ver como o único membro de uma situação do município de Macaé nessa audiência aqui, sendo que está incluído Macaé nessa audiência de hoje. Então, ressalto que deveria ter oportunidade de ter uma audiência no município, num horário, né, que desse condições de alunos que trabalham pudessem participar, porque muitos gostariam de estar aqui, mas devido ao horário que não deu essa oportunidade deles estarem presentes, manifestando aqui suas proposições. Então, o que acontece? Aqui a gente está tendo uma reunião um pouco esvaziada devido a esse horário, como ressaltei, e venho sugestionar que, para o PDI, eu acho que a UF, no caso, tem que desenvolver paradigmas padronizados de convênios da UF no interior, que visem pragmaticamente a qualidade dos cursos de graduação, com ampla infraestrutura, de forma a atender plenamente as unidades locais, disponibilizando recursos proporcionais às demandas regionais de empreendimento e manutenção dessas unidades, né? Dentro de princípios de equidade, legalidade e transparência nas relações políticas, econômicas e sociais entre os membros, entes e instituições envolvidas, promovendo projetos que permitam a criação de bolsas de extensão e de ensino e pesquisa e novas vagas para funcionários e docentes através de concurso público para esses polos universitários do interior com verbas públicas federais, como preconiza a Constituição Federal de 88, né? Tendo a participação do MEC e a possibilidade também de participação de estatais e outros entes públicos e privados, desde que não comprometa a autonomia da UF, permitindo assim o desenvolvimento sustentável da universidade. Então, o que acontece? Eu acho que é possível, né, se forem criadas bolsas, nesse sentido, até de que alunos possam trabalhar, né, em projetos em parceria com essas estatais, esses entes privados que possam financiar um estágio, um projeto, e a instituição bancar isso, né? No caso, a bolsa, e tendo essa parceria, né? E também ressalto a importância do que os outros colegas já colocaram. Não vou bater na mesma tecla para não me tornar redundante e não estender mais. Obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. Ricardo. Pessoal, eu me inscrevi novamente porque eu não tenho prática de falar aqui na frente também, né? O professor Basílio falou a mesma coisa, fiquei muito nervoso quando eu falei pela primeira vez. Queria reforçar só alguns pequenos detalhes em relação... Eu falei aqui que não foi... Essa discussão, logicamente, é política, sempre será política. Todas as nossas relações vão ser políticas, em um determinado ponto. O que eu considerei como não político foi a marcação dessa agenda de comparecimentos aqui. Foi o momento possível. Da mesma forma, eu queria salientar que essa proposta que a Superintendência de Recursos Humanos está fazendo, conforme a Tereza disse que a luta dos estudantes não é, logicamente, moradia estudantil, mas o que tem parecido, a bandeira que está mais premente é a moradia estudantil, que talvez seja um dos mais preocupantes problemas que a comunidade estudantil está passando agora. Esse plano de assistência estudantil que o professor Emanuel se referiu, é uma construção que a gente da área já vem fazendo há muito tempo. Inclusive, no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Acadêmicos e Estudantis, isso vem sendo discutido há muito tempo.
E a proposta do plano feita agora está pegando por base uma pesquisa que nós fizemos em 2004. E está só trazendo um novo alento realmente para aquelas demandas estudantis. Isso é que se quer, porque realmente o fim da universidade é dar para a sociedade alunos bem formados, e nós temos que lutar para combater a evasão. Eu me alarmei com a divulgação dos índices de evasão em todas as outras audiências, acima de 30%, é uma coisa muito grande realmente. A gente tem que lutar para acabar com isso. E a nossa proposta vai ser exatamente colocar como eixo da assistência estudantil a moradia, a alimentação e o transporte. Não só isso, tem outras demandas que vão sendo colocadas ao mesmo tempo. Essa questão do campo de estágio, na audiência que a gente participou lá no Hospital Antônio Pedro, um estudante de turismo nos deu assim uma coisa que ele partiu dela, do grupo dela, a proposta da elaboração do campo de estágio para eles estarem podendo fazer uma agência de turismo dentro da universidade, que os alunos fizessem isso. Nós só pedimos a ela para formalizar isso de uma maneira mais adequada, para a gente discutir, porque vem ao encontro daquilo que a gente vem discutindo também. Campo de estágio é uma das coisas mais importantes que temos dentro da universidade para conseguir. Entendeu? Então, o nosso trabalho também vai ao encontro da demanda pela assistência estudantil. Tá bom? Obrigado, Ricardo. Bruno, por favor. Só fazer uma fala de esclarecimentos com relação à minha primeira fala. Então, rebatendo algumas teclas, conceito de assistência estudantil. Né? Para mim, o que eu tenho na minha vivência de UF. Assistência estudantil são bolsas sociais. Assistência estudantil, intervenção direta do Estado para manter o aluno carente em vulnerabilidade social dentro da universidade poder concluir o curso de graduação dele. Bolsas sociais, bolsas de treinamento. Existe. É incipiente, mas existe. Moradia universitária, não existe. Alimentação estudantil, só existe na sede. Transporte, não sei se existe é incipiente, tanto que eu não sei. Creche, se eu não me engano, só existe na sede. Eu acho que são alguns itens de assistência estudantil. Não, aí entra numa outra discussão. Biblioteca é obrigação acadêmica, estágio é obrigação acadêmica, bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, bolsa de monitoria é obrigação acadêmica, legal. Infraestrutura física é obrigação administrativa para poder viabilizar o lado acadêmico. Pró-aluno é obrigação acadêmica. E por que eu falo que pró-aluno é obrigação acadêmica? Nas discussões de Reúne e de Universidade Nova, para justificar como esse modelo de vanguarda, usa-se os exemplos das universidades internacionais. Né? Então, eu vou usar o mesmo exemplo. Nas universidades internacionais, dos países ditos de primeiro mundo, quando você tem um evento acadêmico, leva-se um avião inteiro, ônibus e ônibus, atravessam os Estados Unidos de uma costa a outra para ir num determinado evento. E não é como o pró-aluno da UF, onde se eu faço um trabalho em grupo, eu corro o risco de só se tem 4, só um ganhar aquela bolsa, aquela subvenção para ir lá defender a pesquisa. Lá não, além dos autores da pesquisa, ainda a galera para poder acompanhar a defesa da pesquisa. Isso eu falo de depoimentos, experiências de amigos que têm a oportunidade de estudar no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Um outro esclarecimento a respeito da confusão, que a Ana Isabel veio aqui também, pareceu que eu falei que não existe pesquisa. Existe pesquisa, eu sei que existe pesquisa, alguns professores estão pesquisando, junto com seus alunos bolsistas, e a pesquisa também ela não tem a obrigação de ser aplicada, isso aí eu acho que tem que ser mantido, a pesquisa pode ser pura, entendeu? Agora, extensão, existem projetos de extensão, mas uma parte dos projetos de extensão não tem o rótulo de extensão. A outra parte que tem o rótulo de extensão não estão aparecendo na comunidade. A minha questão, estão aparecendo na comunidade? Estão trazendo resultados práticos? E aí, se isso não está acontecendo, deixa de ser projeto de extensão. Terceiro ponto, questão política. Todo mundo já falou que essa discussão é política. Agora, por que o nosso discurso parece o tempo todo com política, né? Com uma discussão de política? Porque a gente não concorda com os meios que o poder tem utilizado ao longo da história, e isso dentro do próprio sistema democrático, para atingir os fins. A gente não concorda com as intenções subjetivas desses fins.
Porque chegam aqui com um discurso lindo e a gente consegue ler nas entrelinhas que não é por aí. Que o fomento é o fomento a um sistema neoliberal, é o fomento a um sistema que não é um sistema de previdência social. É tudo menos um sistema de previdência social. É um sistema que privilegia alguns. Esses alguns é lindo, maravilhoso, porque estão inseridos. E a massa que fica de fora? A gente não concorda com a hipocrisia dos discursos. A gente não concorda com os métodos que são utilizados nas discussões e nas aplicações das políticas públicas. Então, a discussão vai ser política sempre, mesmo porque não existe técnica consensual, não existe técnica universal. Por mais que chegue alguém da área de exatas, entendeu, vai defender uma técnica, sempre vai ter outro da mesma área que ele para defender uma outra técnica. Entendeu? Então a técnica não é consensual. E é na política, é na discussão política que se vai construir a técnica apropriada para poder implementar aquilo que se quer implementar. E por fim, com relação à minha questão sobre qual a fórmula mágica do Reúne para aumentar o acesso sem ter professor, sem contratar professor, foi muito esclarecedora a fala do Emanuel, mas me causou ainda mais dúvida. Por quê? Eu sei que está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei do governo Lula, que eu não lembro o número, que congela, na prática, congela os salários dos servidores públicos federais até 2013, 2014. E paralisa a contratação, né, salvo casos emergenciais, por concurso público. Isso na intenção de se cortar gastos e de se garantir o superávit primário. Então, eu ainda estou ainda confuso, porque o Reúne vai permitir contratar, o próprio Reúne criado por um governo vai permitir contratar, e esse mesmo governo está tentando construir uma política de não contratação, de não elevação salarial. Será que eles estão percebendo a incoerência no discurso deles? Então, são só essas questões de esclarecimento da minha fala inicial. Ok, Bruno. Obrigado. Sim. Eu acho que essa questão, quem pode falar melhor dela é o nosso diretor do Polo de Rio das Ostras. Eu só levantei a questão porque foi uma defesa que eu fiz no conselho, no qual o professor Pedro Lentino é o presidente, e eu critiquei. Eu acho interessante, sim, que a gente consiga mais apoio. Eu acho que depois desse convênio, as relações políticas estão boas para a gente conseguir novas parcerias, para conseguir novas coisas, entendeu? Tentar usar esse esforço para garantir, de fato, previdência social e não fomentar a iniciativa privada. Mas eu acho que ele pode esclarecer, porque isso acho que está só no campo das ideias, entendeu? Mas existe um esforço político. Obrigado. Ô Bruno, olha só, você comparou as nossas possibilidades de realização com os Estados Unidos. Cá para nós, né? Se nós tivéssemos o dinheiro que os Estados Unidos têm, a gente faria muito mais. Agora, o problema é que nós não queremos isso, porque eu luto contra o imperialismo americano, que eu acho que é um mal que hoje coloca o nosso país nas condições que o nosso país vive, que está tentando superar. A Universidade da Califórnia sozinha tem um orçamento maior do que a soma das 58 universidades federais do Brasil. Então fica fácil, né, Pedro, Bruno? Então acho que a comparação a gente pode sentar ali fora, tomar um chopp e ver que ela não é uma comparação válida. Porque aí sim, aí você tem um equívoco político. Eu prefiro combater o imperialismo americano, porque acho que ele está fazendo essas coisas no mundo todo, né? Ele produz essa diferença no mundo todo, extorquindo o resto do mundo. Então, acho que aí a discussão fica mais complicada. Você não sabia o número do decreto? É o PL 01, que fixa a massa salarial ao PIB, portanto, ao crescimento da economia. E ele vem junto com um programa de aceleração do crescimento. Então, olha só, se você amarra na cauda do cometa, você sobe junto com o cometa. Se você amarra na cauda do submarino, você desce junto com o submarino. Esse país tem um programa de aceleração da economia, que é um programa que está prometendo crescimento da ordem de 4% a 5% do PIB nos próximos anos. Portanto, a massa salarial vai ser muito maior do que tem sido nos últimos 20 anos. Então, a gente tem aritmética, tá? Não é congelamento.
Congelamento, se eu tivesse fixado, olha, não passa de tanto, não, eu estou associando ao PIB de um país que acaba de lançar um programa de aceleração da economia. Então, é falso dizer que há congelamento de massa salarial, muito pelo contrário. Aliás, eu acho que a classe operária no Brasil vai voltar a ter condições de luta, porque em economia que não cresce, os trabalhadores se enfraquecem. É preciso que a economia cresça para que os trabalhadores tenham possibilidade de se organizarem. Isso aí, a cartilha de Marx já dizia e ela continua válida até hoje. Acho que a gente pode continuar debatendo ela. O próximo é o Sidney. Bom, eu acho que nós temos de fato alguns passivos, né? Eu acho que parte do debate aqui hoje, ou das discussões aqui hoje, foram recheadas dos passivos. Eu conversava com o professor Máximos ali fora e comentava, poxa, as pessoas estão pontuando questões que de fato são muito mais demandas que esse debate deveria se estabelecer permanentemente do que só hoje. Então, é de fato um passivo, eu acho que todos aqui estão colocando questões que estavam caladas, né? E, portanto, são extremamente legítimas todas as intervenções, e eu tenho certeza que a mesa está tomando isso como uma experiência, que esse debate tem que ser intensificado em todas as unidades. A nossa posição enquanto administração tem que ser realmente de sistematizar o debate ao longo de todo o curso do período acadêmico. Portanto, esse é um passivo. De fato, eu acho que nós estamos aqui, eventualmente, já com uma plateia, uma participação mais esvaziada em função, sobretudo, disso. Mas o que não invalida o debate em si, o que não invalida, de fato, as colocações que cada um tem feito nesse momento. Um outro passivo, eu diria que é o próprio investimento do governo federal na educação. Nós temos acompanhado, todos nós da administração, toda a comunidade universitária tem presenciado e acompanhado de forma aflita a questão do baixo investimento do governo na educação nos últimos anos. Pelo menos durante até o governo Fernando Henrique, isso foi uma questão marcante, com esvaziamento das universidades, precarização da infraestrutura física, dificuldade de manutenção da qualidade do ensino e, em contrapartida, uma ascendência estúpida do ensino privado. Então, esse é outro passivo que nós temos e que eu tenho impressão, assim, falando politicamente, né, que existe de fato por parte desse governo, não só um diálogo mais facilitado no que diz respeito a nós, interlocutores da administração, como também recursos que estão sendo aportados pelas universidades. Nós saímos de um orçamento, né, Manuel, da ordem de 4 bi para dividir com as 58 universidades, 7 bi para dividir com as 58 universidades, e o governo coloca mais 4 bi na perspectiva da expansão das universidades. Já a primeira sinalização que houve por parte do governo federal para a expansão não veio nem com rótulo de ampliação de vagas, que foi o programa de interiorização que Rio das Ostras faz parte, que Volta Redonda faz parte e que Nova Friburgo faz parte. São as 3 unidades da UF dentro do programa de interiorização, que não diz respeito a um controle de ampliação de vagas, de retenção, de evasão de estudantes, nada. Só para o ano de 2008, o Rio das Ostras vai dispor de 4 milhões de reais e mais 20 vagas já alocadas para a contratação docente, no mínimo, porque a perspectiva são de 35. Isso não é nem de perto. Não, os 4 bi estão no orçamento. Os 35, 20 já estão a certo. E isso não é nem de perto o que, por exemplo, uma unidade como o IXIF, e eu não estou aqui fazendo, obviamente, campanha preocupando com o IXIF acaba de criar novos cursos, filosofia e relações internacionais, tem departamentos com um grau de envelhecimento enorme. Se você pegar o departamento de antropologia, que a professora Gelta comentou, com faixa etária muito elevada, uma potencialidade enorme para que o departamento se extinga rapidamente, sem a devida reposição de vagas. Então, o que eu acho que nós temos sublinhado aqui, muitos de nós da administração temos sublinhado, primeiro é que existe, de fato,
um aporte, uma possibilidade de acessarmos recursos do governo na ordem global de 4 bi para todo o sistema, e o que o governo coloca para nós é a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de estabelecermos uma expansão compromissada. Então, eu acho que o que se fala no todo hoje sobre esse assunto é isso, uma expansão compromissada. Compromissada com o quê? Com uma determinada taxa de sucesso estudantil, compromissada com uma determinada taxa de relação professor-aluno. As outras questões relacionadas à reforma curricular, bacharelados interinstitucionais, etc., são questões que passam pela autonomia da universidade. Ninguém consegue e não conseguirá colocar isso como uma pauta inequívoca de uma universidade, até porque a diversidade do sistema federal de ensino superior no Brasil é enorme. Então, essas são questões que, inclusive, questões como taxa de evasão de 90% ou relação professor-aluno, essas questões ainda estão em franca discussão no MEC, no âmbito da Andifes, inclusive, em que esses números, o número de 18:1, hoje nós já sabemos que é virtual, inclusive tendo um deflator relacionado à pós-graduação, e a taxa de evasão não está relacionada necessariamente ao indivíduo que ingressa e ao indivíduo que tem que sair. O sistema recupera aquela presença na universidade, abre aquela vaga, portanto, não existirão mais vagas ociosas. Então, são movimentos que o governo tem feito, que é um movimento auspicioso no que diz respeito ao investimento na educação, não cobre os nossos passivos, e aí todas as falas anteriores aqui estão completamente corretas, não cobre os nossos passivos. A UF já está crescendo há muito tempo, universidades no interior do país já estão crescendo há muito tempo, portanto, eu acho que hoje nós estamos numa posição de decidir mesmo. Se queremos continuar nessa linha de expansão que a Universidade Federal Fluminense tem assumido nos últimos anos, às custas, inclusive, da sua própria precarização e das dificuldades que a professora Gelta comentou e outros, ou não. Então, o PDI, e aí eu concordo com o colega, não se trata só de orçamento, não. Eu acho que a gente tem que ter discussão política aqui e assumir em que linha nós queremos continuar, se nós queremos continuar expandindo sem contrapartida de recursos do MEC, com a mesma matriz orçamentária disponível hoje na Andifes. Se for para continuar trabalhando do jeito que nós estamos trabalhando e expandindo do jeito que nós estamos expandindo, e da forma mais questionável do mundo, eu estou usando a palavra questionável, Bruno, mas a forma mais questionável do mundo, com um processo de interiorização que agrega valor do ponto de vista institucional muito pequeno. Na verdade, você abre uma extensão de curso da sede em Miracema, ou em Quissamã, ou em Arraial do Cabo, e etc. O modelo que nós reconhecemos, eu acho que isso já deve estar cristalizado no PDI, é o modelo de polo, que é o que vigora aqui. Então, eu acho que a gente pode, sim, endereçar questões no PDI relacionadas à interiorização, indicando que a Universidade Federal Fluminense, em relação às suas ações de interiorização, e não vou nem usar a palavra expansão aqui, diz respeito à questão de formatação de polos universitários. E todo o recurso disponível no plano de desenvolvimento, todo o recurso disponível no orçamento que possa provocar a interiorização ou contribuir com a interiorização, que sirva justamente para o fomento de polos universitários, não para montar extensões de turma aqui e tal e acolá. Então, de fato, essa é uma contribuição que eu queria trazer. A outra questão, só para que eu coloquei aqui para eu não esquecer, é que o PDI de 2003, ele estabelece aumento de vagas e melhoria da qualidade do ensino. Bom, eu acho que nós já temos cumprido enormemente a questão do aumento de vagas. Isso é inequívoco. Só do último vestibular para esse, nós já ampliamos para 800 vagas. Ampliamos o número de cursos, como o Jailton mostrou, tem no slide, em 97 nós tínhamos 53 cursos, hoje nós temos 69. Então, nós temos cumprido a tarefa, ou a compromisso do PDI, no que diz respeito ao aumento de vagas. Mas no que diz respeito à qualidade do ensino,
porque nós não tivemos o aporte de recursos necessários do MEC e nem o PDI é capaz de suprir essa demanda de recursos, nós simplesmente não temos conseguido fazer isso a contento. Ou seja, nós fazemos com um esforço muito grande do corpo docente, esforço do técnico administrativo, que tem caído fortemente também na universidade, e dos alunos. Os alunos têm contribuído fortemente no aspecto não só de resistência, de briga por mais recursos, mas também de entender o sistema que nós vivemos hoje relativamente precarizado. Então, eu queria direcionar o PDI 2008-2011 no que diz respeito a uma forte política de redução da evasão escolar e da diminuição da retenção do estudante. Portanto, desenhar uma política de PDI com os recursos do orçamento voltados para o estudante. Então, aí eu destacaria basicamente o que foi colocado aqui, todas as ações que pudessem fortalecer e reduzir a evasão e a retenção escolar. Então, eu colocaria como o estabelecimento de um programa de tutorias, né? Tutorias presenciais, envolvendo alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. A ideia do que o colega colocou dos pré-vestibulares sociais, é interessante que o PDI possa aportar recursos e tratar isso como uma política da universidade. Portanto, se trataria de uma política de inclusão social também. Eu vejo como uma situação, uma proposta relevante. As bolsas de licenciatura que nós alocamos hoje são extremamente... um número pífio, cerca de 130 bolsas de licenciatura, portanto, nós precisamos ampliar as nossas bolsas de licenciatura. Existe uma evasão enorme no campo da formação de professores, e esse país precisa de professores, então eu diria que nós temos que ampliar no PDI 2008-2011 bolsas de licenciatura. Por sinal, o MEC parece que entende da mesma forma. O governo acaba de lançar o programa Prodocência, o ministro deve ter assinado aí recentemente, e, portanto, a nossa política deve estar centrada na questão de formação de professores. Ampliar o Proaluno. O Bruno comentou uma situação que me surpreendeu. Eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Eu nunca consegui viajar da forma como ele falou. Fiz doutorado na Universidade de Leeds, na Inglaterra, também não consegui viajar como ele falou. O que eu vi, sim, eu sempre presenciei uma corresponsabilidade enorme do corpo discente, corpo docente e técnicos com a gestão da universidade. Isso eu sempre vi. Uma cumplicidade enorme no desenvolvimento de políticas, que é o que de fato nós buscamos aqui. Então eu não vejo a Universidade Americana, até porque eu estudei lá, como um modelo. Eu diria que existem avanços na Europa que nós poderíamos, talvez, nos apropriar de certos modelos, mas eu não vejo como um modelo para a universidade brasileira, entendendo até que Harvard tem o dobro do orçamento da Califórnia. Bom, por último, mas eu ampliaria o Proaluno. E, aliás, o colega mencionou, alguém falou sobre o Proaluno antes de mim, os representantes do DCE, na última comissão de metas, sugeriu mais 100 mil no Proaluno e, portanto, o orçamento do Proaluno para esse ano foi maior do que o do ano passado. E eu espero que o do próximo ano seja ainda maior do que esse, porque nós temos que colocar o maior número de alunos participando de eventos. Nos Estados Unidos, quem paga a participação dos alunos no evento são projetos específicos dos seus orientadores com agências de governo ou agências privadas. No nosso caso aqui, nós não temos esse mecanismo, e a Universidade Federal Fluminense, segundo a minha andança nacional, né,
é das poucas universidades que dispõem recursos dessa forma, de uma forma universal, que está colocada no orçamento, que não se faz balcão. Aliás, esse ano, até agora, nós já utilizamos mais do que os recursos disponíveis dentro do PDI. Hoje, nós estamos, para o ProAluno, nós já temos pelo menos 80 mil a mais de investimento no ProAluno do que do ano, o que seria devido. Eu acho que um outro elemento importante que valeria a pena sublinhar, questão das nossas bibliotecas. A universidade fez um investimento muito grande no CT Infra, em recuperação de bibliotecas. Há muito tempo não vem mantendo o acervo das bibliotecas e, portanto, isso não tem refletido no acesso e no funcionamento dessas bibliotecas. Então, eu sugeriria que nós, só enfatizando, Emanuel, o que já havia sido colocado em outras audiências, que seria interessante colocar. Acho que nesse sistema de bolsas, para tratar, estudarmos uma possibilidade mais, vamos dizer assim, mais includente no uso das bolsas, talvez fosse uma cota para o interior, na disputa das bolsas vamos dizer assim, bolsas emergentes, PIBIC. Não dá para competir PIBIC nas unidades do interior com as unidades da sede. Então, acho que a gente poderia pegar nas bolsas do PIBIC sede, ou da bolsa do PIBIC PDI, estabelecer um percentual para o interior. Acho que isso é uma proposta bem objetiva e que deve alavancar iniciativas de docentes aqui. Faríamos isso também para licenciatura, e faríamos para extensão. Se nós fizermos assim, eu acho que a gente vai estar direcionando de uma forma mais universal a política de incentivo à capacitação e tal. Faríamos isso com um quantitativo de bolsas, seja quais a própria monitoria. Eu estou só falando isso porque a monitoria ela já tem características universais. O problema da monitoria é que nós ainda não conseguimos a melhor forma de fazer. É um problema de incompetência mesmo que nós não conseguimos. Oi?